E estamos mais uma vez juntos estudando Joana de Ângeles. Sejam todos bem-vindos, os estudantes de Joana de Ângeles, a benfeitora espiritual que nos traz conhecimentos sobre comportamento e espiritualidade, fazendo uma ponte entre a psicologia junguiana e o espiritismo. Bom, esta é a quarta aula. Temos bastante material para discutir, aprendendo bastante sobre o tema proposto, Seja Feliz Hoje, né? Como ser feliz hoje? Tem uma série de etapas. E Joana de Ângeles, então, traz os conhecimentos, as pistas que nos ajudam a atingir a felicidade hoje. Bom, nós vamos hoje entrar no capítulo A Vivência Saudável. É o capítulo 3, mas é a quarta aula porque nós fizemos a introdução também, não é? Como estudo, porque Joana de Ângeles, na introdução, traz uma síntese de todo o trabalho que será realizado. Agradeço aí o pessoal que está entrando, participando, assistindo a nossa live. A Sandra diz que está tudo ok, o som, que bom. Agora acertei, agora chegamos lá. Muito bem, a vivência saudável. Saudável é salutar, é bom, é propício, é aquilo que faz bem para nós. Então vamos ver o que é a vivência saudável. Sem qualquer dúvida, o pensamento exerce poderosa e essencial contribuição para a existência humana. Não temos dúvida da importância dos pensamentos. De vez em quando nós nos pegamos pensando besteiras, abobrinhas, fixações mentais em alguns acontecimentos que gera uma série de males para o indivíduo. Dor de cabeça, abrição de boca, mal-estar de um modo geral, confusão, dependendo dos pensamentos que a pessoa abriga. Agora, veja bem, nós somos conhecedores desse fato, né, da importância dos pensamentos em nossas vidas. No entanto, nem sempre nos comportamos com tal conhecimento. Esse conhecimento fica apenas como arquivo de informações, sem que a gente aprenda, se exercite nestes pensamentos sugeridos pela espiritualidade. E nós vamos ver aqui uma série de considerações sobre os pensamentos. Então, L é Lhe, dínamo gerador de energias diversificadas que se encarregam de manter a maquinaria celular em movimentação. Já ouvimos e já li material falando da composição do pensamento. André Luiz vai falar do pensamento como onda mental, como matéria mental. O pensamento é composto de imagens. Quando você está falando de uma viagem, você está enchendo a conversa de imagens, porque você vai lembrando das experiências, dos lugares, dos quadros observados na viagem, né? Também temos emoções. Quando você fala para alguém de uma situação difícil que você passou, vem carregado de emoções. Ou quando você está alegre diante de uma brincadeira, de uma coisa gostosa, também enchemos o pensamento de emoções saudáveis. E de energia, que é composto, que é afetado pelos sentimentos e por essas imagens. Então, sempre que nós estamos pensando, estamos fazendo alguma coisa, não é algo oco que acontece dentro do nosso cérebro. Então, é um dínamo. Quando se manifesta carregado pela onda perturbadora gerada pelos sentimentos perversos,
Por exemplo, a crueldade, né? Um sentimento perverso. O indivíduo é cruel, ele pratica a maldade sem reservas, não se preocupando com as consequências, com nenhum pingo de valor moral. Então, quando se manifesta carregado pela onda perturbadora, deixa eu pegar coisas aqui para não escapar. Quando se manifesta o pensamento carregado, então o pensamento vai com coisas. Nesse caso, carregado de sentimentos perversos. Então, as emoções que eu falei são esses sentimentos perversos. Então, quando o indivíduo está pensando, ele está pensando carregado dessa perversidade. Então, ele está pensando em maldade, está muitas vezes fazendo chacota dos outros, mentindo, praticando males, né? Então, o pensamento está indo assim. Desarticula a harmonia vigente. Estes pensamentos carregados de tais sentimentos, sentimentos é o que eu sinto. O que eu sinto vai junto do pensamento. Então, este pensamento de crueldade, ele desarticula, ele desmonta. Vamos lá. Desarticula a harmonia vigente, ele desmonta a harmonia. Olha, gente, às vezes é preciso a gente passar por uma situação ruim para ver o quanto é benéfico, o quanto é gostoso, o quanto é bom ter bons sentimentos e estar equilibrado. Quando a gente passa por um nervoso, briga com alguém e fica naquele bate-boca, ou tem um pesadelo horrível e fica pensando naquela cena incômoda, o mal-estar da situação, tudo isso gera um certo desconcerto na personalidade. Um mal-estar desarticula essa harmonia. E ficar desarmonizado, desequilibrado, atormentado, amedrontado, é muito ruim. É muito ruim. A gente somatiza, o corpo ressente na hora, fica aqueles pensamentos de apreensão, de nervosismo, de irritação. É um problema que nós fazemos para nós mesmos. Nós fazemos, ainda fazemos isso. Olha só do que somos capazes. Nós sabemos qual é o caminho, o que é bom e fazemos isso. Então vamos lá. Desarticula a harmonia vigente que perde a diretriz de segurança. Perde a diretriz. O indivíduo ele fica à mercê, ele fica um joguete do meio, né? Porque ele não tem lucidez, clareza mental para saber aonde ele tem que ir. Vou para cá, vou para lá, não vou a nenhum lugar. Discernimento, ele perde isso. Perde a diretriz de segurança e abre campo para a instalação de enfermidades. O corpo é bombardeado desses pensamentos carregados de emoções, de imagens, ou seja, o pensamento é uma coisa que interage com o corpo, envenenando o corpo. É a mesma coisa, vamos exemplificar com uma coisa física. Embora o pensamento, como diz André Luiz, é matéria mental, é uma coisa. Esse livro é uma coisa, é uma matéria. O pensamento é uma coisa, é uma matéria. Então, se eu bebo um copo de água com alguma mistura ruim, o copo sujo, isso vai fazer mal para o meu organismo. Vai desarranjar, vai dar uma infecção. Muito bem. Estes pensamentos malévolos, distorcidos, carregados de crueldade, é um pensamento tóxico, é um pensamento que vai infeccionar as minhas energias, que vai alterar as minhas emoções e, obviamente, o corpo fica alterado.
Bom, todos nós já tivemos essas experiências, não é? Quem que não teve de começar a brigar com alguém, por exemplo, sai do trabalho, discute com alguém e vai para casa discutindo mentalmente com a pessoa. E o indivíduo pensa que ele está somente discutindo consigo mesmo o que aconteceu e ele está ligado com a pessoa, porque eles estão em sintonia, houve briga. Só se o outro deixou para lá, esqueceu, passou por cima, ele não entra em sintonia. Agora, esse que está indo para casa carregado das lembranças da discussão, ele está se atormentando, se enchendo de emoções perturbadoras, que altera tudo, né? O seu discernimento, por exemplo, a sua educação. Ele passa pelas pessoas e nem cumprimenta. Passa pelo porteiro, não cumprimenta. Chega em casa, fala que não quer conversar com ninguém. Então, ele está possesso pelas emoções, possuído pelas emoções. Então, isso pode levar a uma enfermidade. No livro Dias Gloriosos, eu fiz uma anotação aqui, que é este belíssimo livro de Joana de Ângeles, que traz um subsídio profundo sobre tudo que estamos falando neste livro. Então vamos ver o que está dizendo na página 50. Sugiro vocês comprarem esse livro, que é muito bom. Na página 50. Os pensamentos que se originam no ser espiritual procedem de nós, espíritos, não é do corpo. À medida que se transferem para as áreas da sensação, da emoção, tristeza, alegria, e da ação, vai refletir na ação, e imprimem os seus conteúdos, é aquilo que eu estava falando, da composição do pensamento, imprime os seus conteúdos nas referidas células de energia. As nossas células são afetadas pelos pensamentos, as emoções, o comportamento, que os executam de forma física. Então, as nossas células recebem esse impacto e são mobilizadas para agir, que vai chegar no comportamento. Nas células de energia, que os executam na forma física, estabelecendo os resultados conforme a qualidade da onda mental. Então, é muito interessante, né? Porque aí nós começamos a prestar atenção e a fazer associações. É a mesma coisa, se você bate, dá uma pernada, uma pesada, cai de joelho, bate em alguma estrutura forte, essa dor vai mexer no nosso humor. Humor. O indivíduo fica irritado, mal-humorado. A mesma coisa, os nossos pensamentos que batem no corpo, que refletem no corpo, e vai dar direção, vai fazer o corpo reagir ante este impacto. No sentido oposto do que falamos até agora, quando é gerado pelas emanações do bem e do amor, produz equilíbrio e bem-estar. Produz, fabrica equilíbrio, a pessoa está centrada, não está desarmonizada e nem está eufórica demais, ela está centrada. E bem-estar, um contentamento, uma alegria. Olha, isso depende de nós. Aqui está falando de uma produção de equilíbrio e de bem-estar diante dos nossos pensamentos e comportamentos. Não está falando aqui que você vai ter esse equilíbrio e bem-estar comprando um carro zero, nem trocando de celular semestralmente, nem comprando sapato mensalmente,
nem fazendo plástica, as coisas que a gente está acostumado a fazer para gerar alguma mudança de humor, né? O indivíduo está de baixo astral, vou dar uma volta e vai no shopping fazer alguma compra. É o nosso medicamento rápido para atender a angústia imediata, né? O indivíduo compra, quando chega em casa volta a angústia, aí ele tem que voltar no shopping e comprar de novo. Aí ele não para, né? Parece uma piada. Muito bem, então é muito legal esta informação. Quando se fala do livre-arbítrio, é nós que decidimos. Você está aí agora escutando essa live, está tomando decisões. Você decidiu escutar isso agora. Você pode decidir depois da live ligar para alguém e brigar e ter um sono péssimo à noite. É o nosso livre-arbítrio. O que nós estamos escolhendo? Agora, isso que eu estou falando não é novidade nenhuma, todos nós já escutamos isso muitas vezes. O lance é o seguinte: como que nós vamos transformar esse conhecimento em ação? Como disse aqui André Luiz, desses pensamentos que vão atingir as células e essas células vão ser afetadas e agir assim, mexendo no comportamento, o que nós precisamos fazer? O mínimo que for. Se você tinha que ligar para aquela pessoa e sabendo que vai discutir, será que você não pode ficar sem ligar? Ou se ligar, se esforçar para ter uma conversa amena, leve? É a decisão, é o exercício. E assim, com outras coisas, você pode depois da live assistir televisão e se irritar com alguma coisa. E aí alguém poderia dizer, mas espera, nós vamos desligar as nossas emoções. Desliga, pronto, não tem mais emoção. Não é isso, é educar. É educar. Nós não estamos aqui para evoluir? Então, estamos. Tem emoções que a gente não segura, a raiva, por exemplo, mas a gente controla muito do que poderíamos fazer, né? Então, esta preocupação, esta reflexão é o que podemos fazer. O que podemos? Nós não somos uma máquina repetitiva que faz as coisas mecanicamente, sem que entre um pouco aí de cérebro, de inteligência para interferir. E veja bem, mesmo que nós escutemos uma provocação, por exemplo, ligando para uma pessoa, e que nós vamos sentir alguma coisa, é óbvio, mas eu vou tentar segurar um pouco dessa reação. Segurar um pouco dessa reação para eu aprender a ter controle sobre mim mesmo. Agora veja bem, gente, não é reprimir. Não é fingir que não está com raiva quando está com raiva. Não, estou com raiva, queria conversar com a pessoa, queria discutir, mas eu vou me segurar. É isso. Não é reprimir. Não, não estou sentindo nada. Não, isso não me machuca. Tem que tomar cuidado com isso, porque a gente pode reprimir e a gente engole um monte de lixo mental, fica lá dentro fazendo o maior estrago. Então, não é reprimir. A mitose celular, e aqui tem a explicação que é a mitose, que é importante para o organismo. Divisão celular que resulta em duas outras células semelhantes à original, que faz parte da estrutura do nosso corpo, as células. A mitose celular obedece a ciclos de tempo que são transmitidos de uma para outra geração, dando lugar à memória na sua reprodução. Memória é a sua reprodução das células. Quando fatores emocionais e mentais, é isso que interessa para nós. Olha só a ligação de Joana de Ângeles.
desses fatores mentais e emocionais com as células. Fatores emocionais e mentais dissolventes as envolvem, as células, perdem o ritmo e a célula é viva, tem vida. Aceleram a cisparidade, que é a divisão dupla da célula. Perdem o ritmo, aceleram a cisparidade ou a reduzem a prejuízo do conjunto equilibrado. Então está lá o nosso corpo recebendo o bombardeio de tais emoções. No primeiro caso, ocorre a formação de tumores. Olha só as consequências. Por conta dos pensamentos que chegaram até as nossas células, que se podem apresentar em caráter de neoplasia ou de benignidade, dependendo do teor do pensamento. Na segunda ocorrência, sucede a inarmonia imunológica, na cisparidade, quando as energias perturbam as células. E abrem-se campo às contaminações infecciosas. Está tudo interligado. A instabilidade das ondas mentais, ora nós estamos bem, ora negativo, elevado, baixo, depende do nosso estado de humor. A instabilidade das ondas mentais proporciona o desgaste da energia vitalizadora. Energia vitalizadora é o que dá vida às nossas células, aos nossos órgãos. É o combustível que recebemos ao reencarnar. Olha só. A instabilidade das ondas mentais proporciona o desgaste da energia vitalizadora e os mecanismos degenerativos apressam o surgimento dos males de Parkinson, Alzheimer e de outros transtornos mentais. Alteração da energia vitalizante. E no livro Autoobsessão, que vocês sabem que eu sou autor dele, tem uma colocação que eu tirei aqui do livro do Manuel Filomeno de Miranda, falando também da energia vitalizadora. Diz: a consciência de culpa do devedor faz um mecanismo de remorso. O remorso é uma dor moral, é um arrependimento descontrolado. Faz um mecanismo de remorso que se transforma em desajuste da energia vitalizadora. A culpa. Lá no livro de Joana de Ângeles, ela está falando dos pensamentos perturbados. Que passa a sofrer-lhe os petardos e termina por produzir a autoobsessão ou engendra quadros de alienação mental, conhecidos na psicopatologia sob denominações variadas, como estes que eu citei de Joana de Ângeles. Olha a importância da nossa energia vital. É a vida. Se nós consumirmos demais na existência pelo excesso de preocupação, uso inadequado do corpo, emoções descontroladas, digamos que nós gastamos mais combustível do que é necessário, aí vai faltar depois. Não é? Eu lembro de um caso contado pelo irmão X, de um homem que tinha programado a vida a chegar até os 80, em torno disso, 80 anos. E ele era uma pessoa super irritadiça, descontrolada, se explodia com tudo, brigava, se exasperava a qualquer momento. E esta alteração emocional, esse descontrole emocional, fez com que ele desencarnasse bem antes do que havia programado. E chegou na vida espiritual, ele foi ver que não precisava disso.
ele tinha mais realizações a fazer no planeta e não fez por causa desse descontrole. E você? Como se autoavalia? As emoções ainda controlam você? Os pensamentos ainda são de ruminação, de ficar repetindo, repetindo, repetindo? Como você lida com isso? O que você está fazendo para melhorar isso? O que podemos fazer para melhorar isso? Você não precisa do aval de ninguém para tomar as suas decisões em termos de evolução pessoal. Mesmo que às vezes você não tenha condições de realizar algumas coisas explicitamente, internamente você pode tomar as suas decisões e começar o seu trabalho. Às vezes a gente engole sapo aqui, ali, no outro lugar que é possível você expressa uma ideia, no outro você se segura, mas atento, atento no que está fazendo. Porque, olha, se você entregar a sua vida nas mãos de outra pessoa, no final das contas, não vai ser pedido para a pessoa informações do porquê você deixou de fazer algumas realizações. Nós temos compromissos grupais, familiares, sociais e temos compromisso conosco mesmo. Eu lembro de uma colocação de Joana de Ângeles num livro dela, que ela fala: você tem compromisso formal com Jesus. Formal. Nós saímos da vida espiritual comprometidos. E chega aqui, nós vamos entrando ou deixando que as pessoas entrem em nossas vidas dizendo como as coisas têm que ser, alterando coisas, exigindo. Nós temos que prestar atenção, porque esta pessoa ou estas pessoas vão desencarnar e nós vamos continuar carregando aquilo que a pessoa inculcou na nossa cabeça desnecessariamente. Ou ela vai carregar coisas que nós inculcamos nela, né? E isso faz refletir o seguinte: o quanto nós estamos comprometidos com a nossa evolução. Quanto estamos comprometidos. E a gente poderia pensar, mas tem situações que eu não consigo sair, são difíceis, tal, e não dá para fazer isso ou aquilo. A pergunta que a gente pode fazer é o seguinte: será que se você tivesse engajado com o seu processo evolutivo, com o seu compromisso, você não estaria mais equilibrado e conseguiria dar conta de ministrar estas relações tumultuadas ou mesmo boas? Porque se a gente sai fora do eixo, a gente fica desconcertado, se perde. E aí, provavelmente, as nossas ações vão ser desordenadas. Se ao contrário, eu busco meu equilíbrio, esse compromisso que eu tenho comigo, e isso melhora as minhas emoções, os meus raciocínios, eu posso lidar melhor com essas questões que estão se apresentando. O lance é que a gente abandona o nosso projeto e nós ficamos à míngua, nós ficamos desprotegidos, desarmados, no bom sentido, né? Sem instrumentos para lidar com as coisas. Agora, é claro que isto é um jogo de cintura danado, é uma capacidade que nós temos que aprender a desenvolver, administrar isso. Porque nós estamos aqui reencarnados para enfrentar tudo isso. É para enfrentar. Nós não podemos jogar isso no arquivo da comodidade, da naturalidade ou dificuldade, que as coisas são assim, tem que ser assim, não tem muito o que fazer. Espera aí, nós reencarnamos para enfrentar essas coisas. Tem coisas que precisam ser enfrentadas. Tem outras que a gente não precisa manter relação com algumas coisas que já superamos, que traz prejuízo para a nossa vida. Muito bem, vamos lá.
Então, nós vimos aqui os transtornos que podem advir, como Parkinson, Alzheimer e outros transtornos mentais. A dualidade mente-corpo, a separação mente-corpo não existe, olha só, é indissociável, enquanto o ser movimenta-se na vilegiatura carnal. Enquanto estamos dentro do corpo, não dá para separar, nós formamos uma unidade, né? A irradiação da mente, que exterioriza o espírito, a mente é um instrumento do espírito. É como o cérebro para o corpo físico. O cérebro é o comandante do corpo físico. É a mente do corpo físico, o cérebro. E a mente é um instrumento do espírito. Então vamos lá. A irradiação da mente, quando estamos pensando, que exterioriza o espírito no seu estágio de evolução, isso é importante. Nós irradiamos pensamento de acordo com a nossa evolução. Uma vez eu vi a colocação de um grande estudioso dizendo o seguinte: uma pessoa já avançada na maturidade, no desenvolvimento pessoal, é uma pessoa que quando passa pelos lugares vai arrumando as coisas. Olha, isso ficou marcado. Vamos fazer uma analogia, fazer uma ilustração do oposto, que nós conhecemos mais. Tem gente que onde passa causa desastre em tudo. Entra no ambiente, as pessoas começam a brigar, as coisas caem, quebra. Ela é atormentada, as energias dela são desordenadas, bagunçadas. O espírito evoluído, ele vai arrumando, ele vai harmonizando as pessoas. E tem um caso interessante no livro de André Luiz, que um casal está brigando e André Luiz e o pai de uma dessas pessoas do casal está lá assistindo. E o que eles não percebem é que a presença deles, André Luiz e o pai da moça, parece que é isso, a presença deles ali começa a provocar briga no casal por causa das suas energias. Aí chega um benfeitor espiritual, eles param de brigar. Eles começam a se dar bem. A energia equilibrada do benfeitor arruma tudo. Olha que coisa interessante. Aí a gente pode fazer as nossas ilações, não é? Que tipo de pessoa nós atraímos? Pessoas que desarrumam tudo ou pessoas que arrumam as coisas? Que harmonizam, que equilibram? E nós, como somos? Nós chegamos quebrando tudo, fazendo as coisas caírem, as pessoas brigam ou se harmonizam? Isso expressa o nosso nível de evolução. Agora, você imagina um espírito de alta envergadura, como, por exemplo, nos livros de Manuel Filomeno Miranda e André Luiz, quando eles recebem a presença de um espírito super elevado. Eles têm vontade de chorar, de se ajoelhar, de pedir, de pedir bênção, de agradecer, de ser solícito. Um amor transbordante enche eles por conta das energias elevadas desses espíritos. Nós poderíamos também pensar quem são os filhos atraídos no casamento. Quem é o cônjuge atraído no casamento por conta das nossas energias, né? É interessante que muitas pessoas, nós homens e mulheres, nós temos os nossos conceitos sociais de que para paquerar nós precisamos nos produzir bastante, né? Na época de paquera, quem já está casado teve a época, quem não está casado paquera, enfim. E a gente acha, porque a mídia enche a nossa cabeça disso, que é o cabelo super bem arrumado, o perfume, a maquiagem, o bigode, a barba, o musculoso é o que vai atrair as pessoas. Pode atrair num primeiro momento, mas o que atrai é a energia.
é a energia. É pela energia que você vai sentir simpatia, antipatia, mal-estar, bem-estar, porque a pessoa está irradiando coisas. Então ela pode estar irradiando bondade, alegria, amizade, confiança, e outro está irradiando provocação, mal-estar, intriga, etc. As nossas energias são muito importantes. Então, a irradiação da mente que exterioriza o espírito no seu estágio evolutivo é sempre recebida pelos órgãos de acordo com a sua qualidade vibratória, responsável pela manutenção da ordem ou do desequilíbrio de cada unidade celular. Eu já tinha lido, né? Eis porque os sentimentos doentios, quais a mágoa, o ódio, o rancor, a sensualidade, o erotismo, o ciúme, a vingança, as condutas alienantes culminam em enfermidades de etiologia, de causas muito complexa. A pessoa vai no médico, faz exames, revira o corpo de ponta a ponta, não acha nada. Está no perispírito, está nas energias, no modo de se comportar. Então, muito complexa e de terapêutica de difícil eficácia. Sem contar a obsessão que o obsessor ele despeja em cima do obsediado, os seus tormentos. Muitas vezes, eu não sei se vocês sabem, mas tem obsessores que colocam equipamentos no cérebro do indivíduo ou no ouvido, onde determinadas ideias repetitivas ficam se reproduzindo. Você não vale nada, você não vale nada, ninguém gosta de você. E esses equipamentos levam o indivíduo à alienação. Bom, olha só. Nós temos que aprender a lidar com estes sentimentos, né? Nós não somos mágicos de ligar o botão dos bons sentimentos e desligar dos maus sentimentos. Isso faz parte da nossa trajetória e nós precisamos aprender a lidar com eles. Então, olha só, nós temos que ficar mais atentos nestes sentimentos: mágoa, ódio, rancor, sensualidade, erotismo, ciúme, vingança, etc., que culminam em enfermidades. Não é uma coisa neutra. Na sociedade patológica, nós nomeamos ou classificamos essas patologias de normal. Ah, mas todo mundo faz isso? Pronto, normalizamos uma patologia. É o consenso da patologia. Se a maioria acha que aquilo é bom, é normalizado. Então, se a maioria acha que fumar é bom, então o fumo ganha o status de normalidade, do consenso social, o que não é verdade. Bom, muito bem. Então, nós temos que pegar cada item desse e trabalhar, se exercitar. É uma força que está dentro de nós, foi condicionado, habituado, repetido. Quantos séculos nós repetimos isso? Há quantos séculos nós repetimos o ódio, a mágoa, a vingança, a sensualidade? Há quantos séculos? Está arraigado dentro da personalidade. Precisa ser desarraigado. Precisa ser desmontado esse esquema. Então, estou com mágoa de tal pessoa. Estou sentindo aqui o ressentimento daquela pessoa, aquela raiva, aquele mal-estar. O que eu posso fazer para melhorar isso? Quando eu lembro dela, eu fico pensando no que aconteceu. E se eu pensar nela e associar com alguma outra coisa? Que apesar dela ter discutido comigo, ela é simpática, ou ela é prestativa, ou ela é humilde. Alguma virtude essa pessoa tem que eu posso admirar, né?
e ir trabalhando esta mágoa. Percebe? A psicologia comportamental, terapia cognitiva comportamental, eles também trabalham muito nisso, no enfrentamento da situação, na exposição. Não é só mudar de pensamento, liga e desliga um pensamento e vem o outro. É um condicionamento, é um hábito. Então, nós precisamos aprender a manifestar diferente esses sentimentos. Então, continua. Isto porque, permanecendo a causa degenerativa, íncita internamente na conduta mental, o bombardeio das energias destrutivas prossegue invasor. Permanecendo a causa degenerativa, íncita na conduta mental. Não é só exteriormente ou no comportamento. Deixa eu ver, tem alguma coisa que está faltando aqui? Deixa eu ver o que está faltando. Bom, a irradiação da mente vai depender do estágio de evolução do indivíduo. Os órgãos são impactados pelos pensamentos. Os sentimentos doentios, então, vão formar enfermidades de etiologia muito complexa. Isso porque, permanecendo a causa degenerativa, incita na conduta mental. Então, por exemplo, no caso, a mágoa, o sentimento doentio, é como se fosse um programa dentro do indivíduo funcionando com autonomia. Então, por exemplo, eu tenho uma mágoa, eu guardo isso dentro de mim e ele está vivo dentro de mim, ele não está esquecido, ele está vivo, vez ou outra é acionado. Quando ele aciona, eu começo a lembrar na pessoa e sentir raiva de novo. Então, a causa está íncita no indivíduo, está internamente. E é aí que precisa ser trabalhado, são as mudanças de hábitos, etc. Olha aqui. Indispensável que ocorra uma radical mudança íntima. Radical. Eu lembro de uma colocação do Manuel Filomeno de Miranda falando da obsessão, e ele propõe, para sair da obsessão, tem que ter uma mudança radical do comportamento. Se não entra em sintonia, não é nem capricho do obsessor, é sintonia, se chamam um ao outro. Então aqui está, indispensável que ocorra uma radical mudança íntima nos arcanos mentais do indivíduo, no interior do indivíduo, a fim de ser revertida a ocorrência. Ser revertida através desse mergulho no nosso interior. Enquanto as ondas da afetividade as substituam, em vez da inarmonia, do ódio, do ressentimento, da raiva, os sentimentos de afetividade. Como eu falei, a pessoa que você tem mágoa, você pode criar uma simpatia. E olha, às vezes até não resolvendo de imediato alguns desses sentimentos, por exemplo, ódio, nós podemos nos esforçar para simpatizar com a pessoa e esse ódio ser dissolvido. Porque veja bem, estes sentimentos resultam do nível evolutivo do indivíduo. Quando ele evolui, estes sentimentos evaporam, somem, porque o estado de consciência maduro resolve tudo isso, não tem mais mágoa. O espírito elevado não vai guardar mais mágoa, já está resolvido. Então, no processo evolutivo acontece isso. Quero fazer uma ilustração. Na vida passada você tinha um adversário que você tinha ódio dele e não conseguia nem olhar para ele. Aí você reencarna hoje, esquece o ódio e ele reencarna como seu irmão, como seu parente. O ódio está esquecido. Pode vazar alguns fragmentos, né?
de uma certa antipatia com aquele irmão, com aquele parente. Mas você não lembra do ódio da vida passada e a vida em família faz com que você se aproxime dessa pessoa e desenvolva algum grau de afeto. Não foi trabalhado o ódio no passado que não conseguiu resolver e eles estão juntos e estão conseguindo se resolver. Muitas vezes, na vida espiritual, os benfeitores juntam as pessoas para se reconciliarem, conseguem uma parte, às vezes totalmente, outras não, mas quando reencarna tem a terapia do esquecimento. Não é interessante? Porque você poderia dizer, eu tenho que esperar resolver tudo isso para poder me aproximar da pessoa. Não. Às vezes você se aproximando dela, você tinha tanta antipatia por ela, você descobre uma pessoa super simpática e super legal. Pronto, trabalhou a mudança. Quando são elaborados pensamentos de ternura e de perdão, de compaixão e de caridade, irradiações saudáveis envolvem todo o ser, mantendo-o em clima de plenitude. O que você acha dessa colocação? Percebeu a profundidade da colocação de coisas que a gente não percebe que acontece? Olha só, muitas vezes o impositivo da evolução, a necessidade por conta da evolução, da lei de causa e efeito. Espera aí. Desculpa, isso daqui é mais para frente. Quando são elaborados pensamentos de ternura e de perdão, de compaixão e de caridade, irradiações saudáveis, nós conseguimos produzir pensamentos saudáveis. Também produzimos bastante pensamentos tóxicos, inveja, ódio e por aí afora. Imagine a irradiação disso. Nós sabemos quando conversamos com uma pessoa que é antipática a nós, que não gosta da gente, que fica uma coisa ácida, uma coisa muito ruim. Irradiação. Então, quando são elaborados pensamentos de ternura, amor e de perdão, abrir mão do orgulho, desculpar, esbarrando na fraternidade, solidariedade. Irradiações saudáveis envolvem todo o ser, mantendo-o em clima de plenitude. Energias saudáveis. Agora você imagina se nós todos os dias fizéssemos exercícios de visualização ou mentalização de sentimentos saudáveis. Nós estaríamos formando uma usina de energias boas, saudáveis. Então, fazendo conosco mesmo, eu estou bem, os meus órgãos estão sendo vitalizados, as minhas células, o sistema sanguíneo, ósseo, etc. Eu estou saudável, eu estou bem, eu estou lúcido, as coisas vão melhorar. Então, são exercícios de mentalização de energias equilibradas que vão ter os seus frutos à medida que vamos fazendo. Bom, deixa eu ver o nosso tempo, estamos com 10 minutos. Muitas vezes, os impositivos da evolução decorrentes da lei de causa e efeito é impositivo por causa da lei de causa e efeito. O indivíduo precisa passar por algumas experiências. No entanto, aqui parece que vai fazer uma ressalva. Registram no perispírito distúrbios na área da saúde por conta da lei de causa e efeito, mas o paciente, preservando
as equilibradas diretrizes mentais, consegue diminuir a carga aflitiva e auxilia com rapidez a própria recuperação quando não se trate de expiações pungentes. A expiação é que precisa passar mesmo. Bom, corroborando com essa colocação que eu vou ler de novo, Joana de Ângeles fala que as provas são reversíveis, as expiações irreversíveis. O indivíduo que nasce com uma doença mental, ele vai ficar assim até o final da vida. Pode ter melhoras em algumas áreas, mas o ponto nevrálgico permanece lesado, expiação. A prova pode ser mudado. E está aqui então. E é muito interessante que mostra aqui o protagonismo do indivíduo nessa ação de mudança. Muitas vezes, os impositivos da evolução decorrentes da lei de causa e efeito registram no perispírito distúrbios na área da saúde. O indivíduo vem doente, descompensado, mas o paciente, preservando as equilibradas diretrizes mentais, preservando, o corpo está doente, mas a mente está saudável. Como diz aqui, equilibradas diretrizes mentais. Uma mente produtora de forças positivas, por forças construtivas. Nós podemos fazer isso. Consegue diminuir a carga aflitiva. Diminui. Porque quando a gente entra nessa faixa mais elevada, esses pensamentos elevados, o indivíduo fica num estado de elevação, de confiança, de esperança. Ele entra numa outra faixa. Ele sai da faixa restrita, limitada, patológica, doentia, de achar que nada dá certo, e entra numa faixa de perspectivas positivas. Consegue diminuir a carga aflitiva e auxilia com rapidez a própria recuperação. Quando não se trate de expiações. Agora, até quando nós vamos ficar esperando alguém fazer alguma coisa por nós? Quantos estão correndo atrás de médiums, curandeiros, gurus? Olha, vez ou outra, a gente pode passar por experiências difíceis, a gente se enfraquece, a gente pode buscar, tem os trabalhos sérios, mas a reflexão aqui é essa dependência. Quantos de nós poderíamos levar uma vida já mais saudável e não leva por ser turrão, ficar brigando o tempo todo com a vida, não acreditar em si mesmo, sempre esperando do outro alguma coisa que vai acontecer. Então, o indivíduo ele pode acelerar esse processo. Bom, nós temos 6 minutos. Vamos adiante. Cuida com empenho do hábito de pensar corretamente. É um hábito que a gente vai treinando. Corrige os velhos costumes da censura e da reprimenda, do pessimismo e da negatividade, da perversão e do preconceito, do ressentimento e do ódio, do ressumar das lembranças mórbidas em que se comprazes a fim de experienciares os opimos frutos da alegria e do bem-estar. Então, este elenco que Joana de Ângeles fez, ela elencou aí vários comportamentos que nós podemos trabalhar e começar já a participar ativamente dessa transformação. Não precisa esperar o convite da vida, que pode vir através de dor, mas começar a trabalhar já. O pessimismo e a negatividade, por exemplo. Né? Quantas pessoas ficam detidas nesse estado mental de achar que tudo vai dar errado, que as coisas não funcionam, etc.
e são escolhas nossas. Bom, eu estou em dúvida, faltam 6 minutos, dá para terminar. Exercita-te na fixação das paisagens mentais irisadas pela beleza do amor, que deve sempre ser a meta a alcançar durante a existência corporal. Exercita-te, não é uma gratuidade, não é um choque de cultura, um choque espiritual, uma sacudidela na pessoa que vai fazer ela mudar de atitude. Exercício. Esforça-te pelo amadurecimento psicológico, elege momentos para reflexão, para a conscientização da responsabilidade do existir consciente. Existir consciente e não anulado, apagado, inconsciente, empurrado para cá e para lá. De forma que tem riquezas de tranquilidade emocional. O convite que ela faz aqui é mobilização, é o indivíduo se mexer e se tornar protagonista, ele assumir as rédeas da sua vida nas suas mãos. Toda vez quando uma ideia negativa te vergar o pensamento, induzindo-te à ira ou ao rancor, substitui-a pela paciência e pela resignação e conseguirás domar o instinto de revide. Percebe? É uma proposta da psicologia também, o indivíduo mudar de atitude. Então, substitui pela paciência. Eu estou irritado. Como que é ficar paciente? Deixa eu me acalmar. Deixa eu respirar várias vezes. Deixa eu prestar atenção no ambiente. Então, eu já estou trabalhando para sair da irritação. Sempre serás testado nas resistências emocionais. Faz parte do crescimento evolutivo. No grupo social em que te movimentas, no qual os conteúdos personalistas egoístas predominam com exagero e induzem a comportamentos agressivos. Nem sempre será fácil superar a injunção provocativa. Mas, se treinares, olha a palavra mágica, treinar. No começo a pessoa provoca, eu fico irritado, eu tenho uma reação negativa de agressão, daqui a pouco eu vou diminuindo, eu escuto, já não me afeta mais. Treinamento. Mediante o exercício da compaixão, ver o outro como um enfermo ou veículo de dissolução, conseguirás manter a serenidade e a paz sem assimilar-lhe o ódio ou a agressão, com que te provoca a descer aos pântanos primitivos do passado evolutivo. Passado evolutivo, gente, o que é isso? Nós estamos em 2020, quase na regeneração. Deves ter em conta igualmente que, embora a sublime proteção de Deus o auxilia e o auxílio dos guias espirituais pululam na psicosfera terrestre, os espíritos infelizes que ainda se comprazem no mal e interferem no comportamento dos seres humanos em tentativas de afligi-los e de infelicitá-los, assim como tem os benfeitores nos ajudando incessantemente, tem os malfeitores que tentam prejudicar todo o processo de evolução da Terra. Alguns deles são vítimas de outros em existências transatas, talvez também de ti, e retornam ao intercâmbio pelas afinidades emocionais que produzem a sintonia, por consequência, a perturbação. São débitos do passado que precisam ser enfrentados, reestruturados. Se tiveres, porém, o cuidado de orar e de agir na misericórdia, eles não encontrarão campo vibratório para interferir na sua conduta, não conseguirão desestruturar-te. Não é ele que necessariamente me atormenta, eu que deixo isso acontecer por causa da sintonia, né? Ele vai fazer o papel dele, eu tenho que buscar sair dessa sintonia. Caso contrário, se ainda estiveres dilacerado pelas reações do desequilíbrio,
sintonizarás com as suas frequências vigorosas e permanecerás enleado nas malhas dos seus sentimentos de vingança e enfermando-te. Você já pensou o que é ficar ligado nesse emaranhado de fios mentais, emoções com a vingança do outro? Vigia, pois, os teus pensamentos, fonte de bons e de maus sentimentos, a refletir-se na tua saúde. Saúde e doença são um binômio de fatores que se conjugam, que se interdependem. Preserva o pensamento vinculado às fontes do conhecimento transcendental, às nascentes da vida, que é a transcendência de tudo, as fontes do conhecimento transcendental, as nascentes da vida, e fluirá das bênçãos da paz, quando estamos nessa sintonia mais elevada. Já terminando, Jesus sempre recomendava aos pacientes que atendia e recuperava que tivessem cuidado para não se comprometerem novamente, a fim de não sofrerem a recidiva do mal em estágio mais grave. E, atendendo os espíritos obsessores, observava que para essa classe são necessários o jejum dos pensamentos infelizes e a oração do bem proceder. Jejum dos pensamentos infelizes, não pensar de forma infeliz. E a oração e o bem proceder. Muito bem, tudo isso são ensinamentos, sugestões, caminhos que nós podemos começar a trilhar. Não se cobra neuroticamente. Assume o compromisso com você. O que dá para você começar a fazer já? Não se omita, não fique em cima do muro. Todos nós podemos fazer alguma coisa. Porque Jesus falou que não colocaria o fardo mais pesado do que pudéssemos carregar. Então, nós podemos fazer muitas coisas. Vamos acreditar nisso. Sair da crença de que tudo é difícil, nada vai acontecer, vai ser sempre assim. Não, tudo vai mudar. É evolução permanente. Muito obrigado, boa noite a todos. Este foi então o nosso quarto encontro do livro Seja Feliz Hoje, de Joana de Ângeles e do Divaldo Pereira Franco. Agradecemos a Jesus a oportunidade desse encontro, as ligações mentais que estabelecemos agora com a espiritualidade. Agradecemos os nossos mentores em nossas casas pelo auxílio que nos deram para o entendimento desses ensinamentos e que possamos ter uma semana abençoada, aproveitando melhor a nossa encarnação. Boa semana a todos.